Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Rafa. Eu sou a Carol. Eu sou eu. E para quem não conhece esse programa ainda, nós somos o Peregrinando. A gente aqui traz alguns temas polêmicos da nossa Igreja Católica. A gente tenta aqui trazer ele de uma forma mais descontraída, mais objetiva e mais clara para todo mundo aí entender o que de fato acontece na nossa igreja. E depois da vinheta a gente vai começar esse programa que hoje é polêmico, hein? Hoje vai causar. Bom, então hoje nós estamos com ele, vou dar uma de Marília e a Gabriela aqui, hein? Apresentador, pregador, compositor, escritor, multi-instrumentista, professor, contador, produtor musical e arrisca ainda na programação. Você viu tudo que é ouro, né? É, então. Você percebeu. Só não tem dor no joelho que ele já operou. Exatamente. E para quem ainda não descobriu, ele é o nosso querido fundador, Adriadson. Palmas. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que nos acompanham. E para vocês, primeiramente, quero dizer, antes de começar qualquer coisa, que eu estou extremamente feliz por estar aqui com vocês hoje. Fiquei esperando a minha vez chegar, não chegava a minha vez nunca, parecia, né? Mas que bom, quando vocês me procuraram para fazer esse programa, eu tinha certeza que ele ia ser um sucesso, né? Então, agora oficialmente, primeira vez que eu estou vindo aqui, espero vir mais vezes. Mas que Deus abençoe vocês três e todos nós da comunidade nesse projeto que eu acho que ainda vai muito longe, muito mais longe, porque é uma forma leve, sim, de falar de coisas às vezes um pouco mais pesadas, né? Então, parabéns novamente. E a você que assiste, não perca nenhum, porque vale a pena, né? Então, obrigado. Só achei engraçado aí na anotação do Rafael que ele colocou o programador entre interrogação. Não entendi direito, porque... Não, é porque mas tudo bem. Você é o programador também? Não sou programador. Então, por isso que eu falei. Só sou curioso. Arrisca a programação. E manda muito bem, tá, pessoal? Isso que vale. Bom, então hoje o tema que a gente vai tratar aqui é sobre o homossexualismo, hein? Então, Andri, né, a minha primeira pergunta já para começar qual a relação da Igreja Católica com o homossexual e o homossexualismo? Bom, primeiramente nós temos que, para responder essa pergunta, são perguntas que não podem ser respondidas de maneira rápida. Tem certas coisas na vida da Igreja que ela tem que ter muita cautela para responder. Então, por exemplo, esse tema é um tema que nós temos que ter muito cuidado. Então, nós temos que voltar lá na essência. E por que a Igreja enxerga, e como a Igreja enxerga o homossexual e o homossexualismo, que é diferente, né? A Igreja enxerga diferentes formas de enxergar do homossexual e do homossexualismo. Para fazer isso, eu preciso voltar lá atrás, quando Deus cria a humanidade, quando Deus cria o mundo. Então, à luz da Igreja, à luz da fé, nós cremos que a Igreja, ela acredita que o mundo foi criado por alguém, né, por um ser inteligente, por um ser superior. Então, não acreditamos no acaso. Acreditamos que existe um ser superior, inteligente, que ordenou todas as coisas. E ao fazer isso, esse ser inteligente cria algo que a Igreja chama de a lei natural. Essa é uma fala muito importante que nós precisamos colocar aqui. O que significa essa lei natural? Se nós pegarmos a São Tomás de Aquino, ele vai falar um monte de coisa sobre a lei natural, e é a partir daí que a Igreja se fundamenta, a teologia tomista, onde ela vai dizer para nós o seguinte: existem formas de você encontrar a Deus como Criador. Uma delas é olhando a criação, olhando a forma ordenada que Deus criou o homem, a mulher e as coisas, né? Todas as criaturas, o animal, né? O espaço, os astros. Então, você consegue ver na perfeição das criaturas, é assim que fala na palavra, ao ver a perfeição das coisas criadas, que eu consigo contemplar aquele que criou. É como você olhar, por exemplo, uma obra-prima, né? Hora você olhar para uma obra-prima, você vai olhar e vai achar lindo aquela obra-prima. Só que você vai dizer o seguinte: nossa, aquela pessoa que fez isso, realmente é uma pessoa diferenciada, né? Ou seja, você olha para uma obra-prima e pensa em quem criou.
Você falou aí de instrumentista, de músico, de compositor. É isso também. Você olha e fala, nossa, a pessoa que compôs uma música, nossa, que música que você compôs? Então você pensa na pessoa que criou. Que diferenciado que ele é, né? De que escreveu uma letra assim tão bonita, né? Exato. Aí você pensa assim, como a pessoa teve essa inspiração, né? Então a gente vai lá na profundidade, porque nós temos essa profundidade de entender a essência das coisas. Então, ao criar o homem, a mulher e as coisas, as criaturas, todas as criaturas, lá nos 7 dias da criação, Deus, então, ordenou as coisas. E ao ordenar as coisas, Ele deixou algumas coisas como uma lei natural, ou seja, faz parte da natureza. Porque assim Deus criou, assim Deus quis. Então, a partir daí, nasce a lei natural na igreja, que tem a ver com a lei moral. Então, por exemplo, a lei moral, ela nunca pode ferir a lei natural. Porque a lei natural foi criada por Deus. Então, se eu tiver alguma coisa moral, algum conceito moral que vai ferir o que é natural, a igreja não pode dizer sim a isso. Por quê? Porque vai contra aquilo que foi natural do que Deus criou. Então, se for lá, voltando para a criação, Deus cria o homem. Assim, na Gênesis, Deus cria o homem, e ao criar o homem, Ele dá ao homem a capacidade de coordenar, de cuidar, né? A palavra fala de subjugar as coisas, ou seja, subjugar é o quê? Dar julgamento depois de Deus, né? Deus é o julgador, mas o homem que vai cuidar, que vai dar sentido à criatura. E aí ele dá então ao homem a possibilidade de escolher, de nomear as criações, nomear os animais, nomear as coisas, e assim a palavra vai falar para nós. E ao fazer isso, o homem percebe que ainda ficou infeliz. Ele não estava plenamente feliz. E eu estou dizendo de uma pessoa, de um homem que estava no paraíso, onde teoricamente nem existia tristeza, né? Ou seja, essa felicidade que estou dizendo é uma felicidade um pouquinho mais aprofundada do que um sentimento. Faltava algo complementar de verdade para aquele homem. Então Deus ali fala, o homem, não é bom que o homem esteja só. Façamos para ele uma ajuda adequada. Então ele cria então a mulher. E aí então a mulher e o homem são 2 seres inteiros, que têm a sua lei natural, que tem as suas especificidades, e esta lei natural desses 2, eles são inteiros, mas eles são complementares. Perceba que Adão não estava totalmente complementado, totalmente feliz, vocalmente falando, sem a mulher. Então, ao criar a mulher, ele então vê e cria ali algo que nós chamamos do amor eros, que até então não existia o amor eros, porque o homem não sentiu este amor atração, esse amor desejo, porque não existia ninguém igual a ele. Então aqui a mulher e o homem são iguais em dignidade, são iguais em humanidade, porém são diferentes em formas naturais, né? São muito diferentes mesmo, a mulher e um homem, até fisicamente. E ao perceber isso, ali quando Deus apresenta a Adão a Eva, o que Adão faz? Ele olha, e ali naquele momento, Deus faz nascer no homem um desejo eros, um desejo erótico, um desejo de estar, de ter aquela pessoa, de estar junto com aquela pessoa, de se complementar com aquela pessoa. E aí, então, esta é a lei natural. Esta é a natureza. Então, Deus cria homem e mulher. Isso é natural. Isso, tanto é que você fala, né? A biologia vai ensinar isso para nós, a medicina vai ensinar para nós. O homem, ele tem lá XX, se não me engano, XY, a mulher é XY, agora não sei agora dizer para você qual que é um, qual que é outro, mas assim, existe essa diferença, até biológica, entre o homem e a mulher. Então, isso é a natureza. Então, a partir dessa natureza, é que Deus cria a família. A família, na ordem natural de Deus, na lei natural de Deus, à luz da fé daqueles que acreditam em algo sobrenatural, que é o Criador, à luz da fé, a natureza é homem e mulher. E aí, então, a lei natural. E aí, toda a lei moral que vem em volta disso,
não pode desobedecer esta lei natural. Então, por esta razão que, a princípio, nós temos que colocar aqui que a igreja, ela só considera uma família aos olhos de Deus, aos olhos humanos, a partir da lei natural, homem e mulher, porque são complementares. Não são incompletos, são seres completos que se complementam. Então, aos olhos da igreja, agora entrando na lei moral, moralmente falando, uma família necessita ter a personalidade, a característica de um homem e também de uma mulher. Então, tudo que é natural, a igreja não pode brigar contra. Então, não é natural o ato homossexual. É como dizer para você assim, e aí eu posso fazer aí diversas passeatas, né? Eu posso falar, por exemplo, vamos colocar assim, para entender um pouquinho, bem rapidamente, o que é lei natural. Qual que é a natureza do olho humano? Enxergar as coisas. Enxergar. Se eu falar para vocês, vamos criar aqui um grupo ativista, para a gente fazer uma passeata, que o olho, a partir de hoje, não vai mais enxergar, ele vai ouvir. A pergunta é, isso tem sentido? Não! Não tem. Não. Não tem sentido. Eu posso até fazer, não posso. Sim. Mas, olhando para a natureza humana, o olho algum dia vai ouvir? Não. Então, existe a natureza humana. Deus criou o homem e, à luz da graça de Deus, esse desejo que nasce entre homem e mulher, ele tem um sentido. E qual é o sentido? Gerar vida, porque ao acontecer esse desejo, carne da minha carne, osso do meu osso, é assim que Adão fala para Eva. Passou aquela cantadinha básica. É aquele chaveco, o primeiro chaveco da humanidade, né? Ainda fala chaveco ainda no seu tempo, não? Como é que é hoje? Hoje, Mais ou menos. e hoje é muito ruim. Hoje O melhor nem termo falar. é Hoje, péssimo. Melhor Não tem nem... mais. Vamos ficar com o chaveco que é mais fofinho. Mas mais legal. É, mais legal. Tá bom. Na minha época era chaveco, chavequeiro, né? Então, o primeiro chaveco da humanidade foi quando Adão olhou para Eva e falou, carne é minha carne, osso do meu osso. E esse desejo nasceu ali, e ali Deus abençoou esse desejo. Ele falou, crescei e multiplicai-vos, e povoai a terra. Então, aí deu um sentido a esse desejo. Não é apenas um desejo carnal, mas um desejo que tem um sentido maior. E qual é o sentido? Alguns falam assim, o sentido desse desejo é gerar filhos. Não é verdade. Porque senão, quem não pode gerar filhos, então não vai estar fora dos planos de Deus? Não. O sentido desse desejo que Deus tem é gerar vida. E aí tem uma coisa diferente, que parece que é igual, mas não é. Porque gerar vida não é só gerar filhos. Gerar filhos também é gerar vida, gerar uma outra vida. Mas quem não pode gerar filhos, o seu ato sexual também está ordenado no casamento, homem e mulher, para gerar vida para o outro. Gerar vida de casal, gerar harmonia, gerar cumplicidade, gerar carinho. E um casal que não faz isso, perde-se isso ao pouco, perde a vida de casal. Então, a ordem natural das coisas é essa. E por essa razão que Deus abençoou esta união e colocou em prática isso no seu plano para a humanidade. Entende? E aí, ao ocorrer da caminhada da vida do ser humano, é que começou-se a ver os excessos a esse amor eros. E aí você erotizou de maneira ruim. Falar uma coisa, eu vou fazer uma coisa erótica. Hoje tem um termo pejorativo, né? Você fala assim, a pessoa está muito erotizada. Então hoje você fala assim, falar o amor eros, nossa, mas o erótico, a gente já dá aquela risadinha, né? Erótico, né? Por quê? Porque se tornou um termo, mas o termo erótico tem a ver com esse desejo abençoado por Deus. Então, por essa razão, que à luz da fé, a igreja vai aceitar apenas o homem e mulher. E aí onde entra o homossexual? Vamos supor assim, homossexual, a grande pergunta é, e aí a pergunta que eu vou acabar para você, é natural? Alguém já provou? Se algum dia alguém provar que alguém nasce homossexual, talvez a igreja tenha que pensar nisso. Entende? Agora, hoje, todos os estudos, artigos científicos falam que não existe o gene, a genética homossexual. Então,
todos os estudos levam para dizer que, que existem outras coisas que levam ao homossexualismo. Mas a genética não é. Tanto é que quando você vai fazer um exame, quando você está grávida, o que você pensa que é? Ou é homem, ou é mulher. Ninguém fala assim, é homem ou mulher? É homossexual. Por quê? Porque não é natural. E eu não estou aqui discriminando o homossexual. Não é uma discriminação isso. É natural. Né? Aí depois vamos falar um pouquinho do ativismo. Mas assim, e aí que entra essa lei da igreja. Então assim, a igreja olha o ato homossexual como algo não natural. Então ela não aprova como lei moral. Torna-se algo imoral, tá? Aos olhos do cristianismo. Porém, o homossexual, a pessoa homossexual, ela tem as mesmas dignidades humanas que tem a pessoa normal. Porque a pessoa normal, né? A pessoa homem e mulher. Então, por quê? Porque o homossexual, para a luz da igreja, não é uma condição. Ele não, é um comportamento. Algum momento na vida ela se tornou isso. Não sabemos o porquê. Pode ser, por exemplo, por causa de alguma falta hormonal. Hoje falar isso pode soar muito ruim, pode gerar polêmica, vai gerar com certeza, né? É verdade. Mas falasse da cura gay, não tem cura gay, não existe cura gay. Não, tem gente que, por exemplo, às vezes tem algum distúrbio hormonal. Né? E isso não tem alguma tendência, porque teve alguma tendência psicológica, muitas vezes. Então, isso acontece? Acontece. Então, isso, a partir daqui a gente tem que enxergar o que é. Mas não é uma condição para a igreja. Não existe o homem, a mulher e o homossexual. Existe homem e mulher. Agora, existe uma mulher que tem comportamentos homossexuais, né, que faz o ato do homossexualismo, e tem homens que têm o ato do homossexualismo. Então, para a igreja, não muda. Eles são homens e mulheres iguais, entre grado que nós. E a eles cabe viver a castidade normal. A eles cabem o respeito, o amor. Eu separei aqui, por exemplo, o parágrafo 2358 do Catecismo da Igreja, que fala assim, a inclinação desordenada constitui para a maioria uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Catecismo da Igreja. Esse aqui é a doutrina da Igreja, não existe outra. Nunca mudou. Isso aqui vem de sempre, desde sempre. Por quê? Porque a pessoa é a pessoa. A dignidade da pessoa é a mesma de qualquer um. Então, ser contra o ato homossexual não torna-me homofóbico, nem torna a igreja homofóbica. Porque homofóbico é aquele que odeia a pessoa. Eu posso não aceitar o ato, moralmente falando. E aí entra a lei natural, a lei moral. Então, não sei se ficou claro, mas assim, é isso que eu queria deixar bem claro, porque é onde a igreja fundamenta as suas verdades. E eu quero abrir um parênteses, eu sei que eu vou alongar, se eu falei, mas eu vou fazer bem rápido, sobre essa questão da verdade. Porque o que a igreja ensina como verdade? Lei natural, lei moral. E aí, se a gente falar de verdade, aí entrando um pouquinho já mais aprofundado um pouco no conceito, a gente pode entrar aqui de várias formas de pensar a verdade. Vários filósofos definiram a verdade de alguma forma ou de outra. Existem filósofos, por exemplo, que para eles não existia verdade, não existe verdade, que é, por exemplo, a linha que segue o comunismo, a esquerda, o marxismo. Para eles não existe verdade absoluta. Nós acreditamos que existe uma verdade. E uma das verdades que nós acreditamos está ligada à natureza. Por quê? Porque Deus criou as coisas de maneira ordenada. Então, ao olhar a lei natural, eu consigo enxergar aquilo como uma verdade. O olho foi feito para enxergar. E nada do que eu grite, que eu esperneie, vai mudar isso. O ouvido foi feito para ouvir. Isso é natureza. Então, nada do que eu grite vai mudar isso. Então, o homem e a mulher foi feito para se complementar um com o outro, naturalmente. E nada do que eu grite vai mudar isso. Então, assim, essa é a grande verdade. E é interessante, para fechar o parênteses da verdade, que quando Jesus está diante de Pilatos, ele vai ser crucificado, Pilatos vê que aquele homem é um homem diferenciado. Ele pergunta para ele, quem é você? O que você veio fazer aqui? E qual a resposta que Jesus dá para ele? Eu vim para dar testemunho da verdade. E a pergunta que Pilatos fala para ele, Pilatos era um homem estudado, era um homem que governava, ele devia ter estudado todos os filósofos que falavam sobre verdade. Ele devia, por exemplo, estudado os sofistas onde fala que tudo é relativo.
que é uma forma de você entender a filosofia, na verdade. Ele fala, então, mas o que é verdade? Ele pergunta para Jesus, esperando que Jesus desse para ele uma resposta filosófica. Jesus muito simplesmente fala para ele assim, eu sou a verdade. Então essa é a igreja, essa é a resposta da igreja. Tudo que vai contra a verdade que Jesus apresenta, diante da sua vida, da sua palavra, né, então, a igreja não pode considerar como verdade. Então, fecha a parênteses da verdade. Né? Então, é assim, existe o respeito, sempre existiu e nunca vai deixar de existir. Nós, cristãos, nunca podemos discriminar um homossexual. Nunca podemos tratar mal ou tratar diferente de alguém. Eu tenho amigos muito próximos de mim que são homossexuais. E amo eles como amigos, como irmãos mesmo. Tenho irmãos muito próximos de mim que são homossexuais. Mas isso não me faz ter uma falsa misericórdia de um ato ao qual a minha fé, a minha crença não aceita. Né? E aí nós temos diversos textos bíblicos aí que vão fundamentar esta visão da igreja também, que depois a gente podemos entrar com mais calma. O que o pessoal muito critica, vamos pôr dessa forma, né, é aquela questão de tipo assim, mas existem muitos animais que também são gays, é só olhar que fazem esse ato sexual, tipo um cachorro que faz um ato sexual. Só que o pessoal não entende que nós não somos qualquer animal. Né? Como você falou no começo, muito bem explicado, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma consciência, né? E tipo assim, o pessoal só bate nisso, né? Tipo, vocês são preconceituosos, como que vocês não aceitam o homossexualismo se é uma coisa comum que acontece no reino animal e não sei o quê? Primeira coisa, não é comum no reino animal também. É alguns animais só que têm alguma coisa disso, né? O comum é os animais seguirem a sua ordem natural. Ou seja, o cachorro, por exemplo, dificilmente ele vai fazer isso num outro cachorro. O que faz o cachorro ter o seu ato, vamos colocar assim, né, carnal ali, sexual? Ele faz através do cio da cachorra. Né? E aí, através do cheiro, o cheiro do estado da cachorra, que vai, então, atiçar, aí que entra a grande questão, vai dar um start no instinto daquele cachorro. E aí que entra uma coisa importante, o animal, todos os animais da terra, eles agem por instinto, e apenas por isso. O ser humano, ele não age só por instinto. Ao ser humano, Deus deu a razão. Deus deu, por exemplo, a capacidade de você tomar decisões e vencer o seu instinto. Então, nós somos animais também, mas animais racionais, que não agimos apenas pelo instinto. Então, por exemplo, esses animais, que às vezes fazem isso, agem às vezes por instinto, por alguma coisa, e também às vezes porque quer mostrar dominação. Quer dominar o outro, né? Por instinto animal. Mas nós não podemos agir por esse instinto. Né? Tanto é que muitas vezes, e aí é uma coisa que a igreja, muitas pessoas não falam sobre isso, mas se você estudar a história, você vai ver que muitas vezes, ao longo da história, praticar o ato homossexual era mostrar para a pessoa que você tinha o domínio daquela pessoa. Era uma forma de você mostrar dominação. Entendeu? Então, isso as pessoas não falam, mas era assim que nasce o homossexualismo. Muitas vezes, em muitos casos, em muitas civilizações. Né? Você ter a dominação, ou você querer se rebelar e dizer que você é livre, fazer o que você quiser. Você é livre mesmo. Isso ninguém está dizendo que você não é. Né? A liberdade, Deus sempre vai nos dar. Mas não queira que a sua liberdade entre num conceito maior que vem antes dessa liberdade, que é o conceito da lei natural, ao qual nós seguimos como cristãos católicos. Né? Então, nós não agimos por instinto. Só dar um exemplo para você entender. Mas o cachorro, por que o cachorro aprende alguma coisa? O cachorro é inteligente. Não é o cachorro inteligente. O cachorro ele age por instinto. Então, por exemplo, assim, se você vê que ele fez xixi naquele sofá, 2, 3 vezes você vai lá e bate nele e percebe, espera um pouquinho, se eu fizer isso de novo, eu vou apanhar. Então, não vou fazer mais. Então, porque ele tem esse instinto de se defender, que isso toda a criação tem. Até nós temos. Tanto é que nós também agimos por instinto.
E esse é o perigo, né? O convertido, a pessoa bem convertida na fé, é aquele que consegue dominar os seus instintos, em todos os sentidos, seja eles sexuais, seja eles comportamentais. Imagina que eu estou aqui bravo com o William aqui, ele fez uma coisa que eu não gosto, que eu fiquei super bravo, e eu fiquei com tanta raiva que eu vou dar um tapa na cara dele. Eu sou uma pessoa que não consigo dominar meus instintos. Entende? E aí isso é ruim aos olhos cristãos, porque aí eu estou indo já para um outro conceito, que é o quê? O meu instinto está tão aguçado, que ele está indo além da minha razão, ao qual eu cometo um ato imoral de bater nele, um ato que não é, né? Então, aí que está a questão. Então, assim, o cachorro, ele nunca está arrependido do que ele faz. Ele só não faz porque ele não quer apanhar mais. O cachorro não tem arrependimento. Tanto é que se você falar para ele, vem aqui, vem que ele volta todo correndo de novo. Por quê? Porque ele não entende que você está triste com ele. Ele não entende. Você nunca vê nenhum cachorro arrependido. Nós temos arrependimentos. Por quê? Porque nós temos a consciência das coisas que nós fazemos. E é por essa razão que não podemos deixar de usar esse argumento pífio de falar que porque os animais irracionais, os animais agem por instinto, eu posso também agir assim. Então, se for assim, eu posso também matar um monte de gente na rua, porque os animais também fazem isso para viver. Eu acho bom também a gente sempre lembrar que um animal não possui alma, né? O ser humano possui alma, a gente possui uma alma. Apesar de alguns filmes retratarem aqueles animaizinhos como tendo almas, tipo Free Willy, aquela baleia, parecia que tinha alma. Ou qualquer filme de cachorro, Marley e eu da vida, parece que o cachorro... Fala assim dos cachorrinhos. Não, eu tô citando um cachorro aqui, mas... Aquele filme que o cara viaja e ele fica esperando e depois ele morre lá na frente da estação de trem. Amigos para sempre, acho que chama. Mas não tem alma, né? Um cachorro, na verdade, esses ali, filmes né? aí, por exemplo, esse filme dos cachorros que ficam esperando e tal, existe uma ala do espiritismo, né, que trabalha um pouco disso, que fala que o animal, que a gente pode, por exemplo, vir num animal, né? Existem algumas alas que trabalham isso, então por isso que tem esses filmes assim que trabalham nesse sentido. Mas o que você falou é perfeitamente encaixado naquilo que eu falei, entendeu? Ou seja, e esta alma é esta semelhança que Deus nos deu, entende? Ou seja, é uma alma que eu posso corrompê-la ou posso santificá-la. Eu posso escolher pelo caminho do pecado, e eu corrompo a minha alma, e eu perco a minha alma, ou seja, perder a alma no sentido de ir para o inferno, de perder, porque aonde tem que voltar, para onde tem que voltar a minha alma? Para próximo de Deus, meu Criador. Né? Então, o céu é o lugar das almas, dos santos, dos anjos e dos santos, das pessoas que se buscaram a bem-aventurança, que buscaram a santidade, que chegaram lá. Ou eu posso perder a minha alma, ou seja, a gente fala vender a alma, né? A gente fala vender a alma para o... Né? Ou seja, por quê? Você vende porque você vai sair desta presença daquele que te criou. Então, ao criar ao homem a imagem e semelhança, a semelhança é essa capacidade de aspirar coisas espirituais. Então, nós temos a capacidade de aspirar coisas, por isso que o homem, qual que é a vocação máxima do homem? Conhecer e amar a Deus, mais do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque Ele nos fez semelhante a Ele. Então, aí que entra a nossa alma. O cachorro não está preocupado se Deus existe ou não. O cachorro não sabe se um dia ele vai morrer, se ele vai ficar velho. Nós sabemos. Nós sofremos por isso. Né? O cachorro não sabe, o cachorro fica velho e morre. Nós não, nós temos a nossa alma, temos a nossa consciência que um dia nós vamos envelhecer, e para onde nós vamos? Não sabemos. Né? Adriás, mas isso aqui tem gente que não acredita. Beleza, cada um tem duas formas de acreditar, ou você acredita que existe uma alma, existe um lado espiritual da vida, ou não, que você é um monte de carbono e algumas composições químicas, e aí você vira pó e acabou tudo. Que você pode acreditar nisso? Pode, não tem problema nenhum. Só que ninguém está condenando quem acredita nisso. Entendeu? Assim como ninguém pode condenar quem não acredita. Tem uma inversão muito grande. Né? Hoje a gente vive um problema muito grande, porque assim, você pode se manifestar de várias coisas. Por exemplo, eu vou falar um exemplo muito clássico, né? Entrando um pouquinho já no ativismo, né? Que é uma coisa que nós vamos falar daqui a pouco. Mas assim, por exemplo, muitas pessoas que vão contra, que foram contra aquela ministra lá da Damares, né? Que ela falou, homem usa azul, como é que é? Menina usa azul. Menino usa azul e menina usa rosa. Muitos que falaram que absurdo, que racismo. Primeiro que nem é racismo, né? Porque não fala de raça, mas enfim. E usaram vários termos, nada a ver, né? Homofobia, porque não sei o quê, porque não sei o quê.
Mas muitas pessoas que falaram que manifestaram no Facebook, a hora que vai fazer o chá de revelação, ele não coloca lá arco-íris, meu irmão. Ou ele coloca azul ou coloca rosa. Ou novembro azul, outubro rosa. Ou seja, porque não significa que é a cor rosa, quem usa cor rosa não. As pessoas levam ao máximo coisas tão bestas, né, tão insignificantes. Para quê? Para desconstruir um pensamento que é muito mais profundo do que isso. Né? Ao dizer isso, ela não está dizendo que você não pode usar rosa, ou que você não pode usar azul. Não é isso. Eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que existem as diferenças de sexo, homem e mulher. Acabou. Né? Então, é isso que acontece. E aí você percebe que, ao perceber que as pessoas enxergam, né, o homem e a mulher desta forma, né, aí a gente percebe que tem gente que ainda está um pouco distante de entender o porquê que a igreja, então, não pode aceitar o homossexualismo ou a homossexualidade, né? Porque tem gente que fala que não deve falar homossexualismo, né? Tem gente que fala, se for falar o politicamente correto, né, homossexualidade, né, seria, né? Enfim, então, seria isso. Então, pensando, né, refletindo com o que o Diri estava falando, a gente percebe que o pensamento de hoje é muito superficial, né? Então, assim, qualquer coisinha eu pego ali aquele pensamento superficial e eu tenho preguiça de pensar o que realmente aquilo quer dizer, né? E entrando também um pouquinho no ativismo, né, agora que a gente vai ser cancelado, quais são os perigos que esse ativismo traz para a sociedade e para nós cristãos também? Isso é muito importante a gente falar. Porque uma coisa é o homossexual, outra coisa é o ativismo gay. Né? São duas coisas totalmente distintas. E é isso que muitas vezes nós combatemos, como católicos, como cristãos. Muitas vezes, a grande maioria do tempo, nós não estamos combatendo o homossexual. Pelo contrário, a igreja acolhe, né? Mas nós estamos combatendo o ativismo gay. O que significa isso? O ativismo, todo tipo de ativismo nesse momento tem que ser colocado como importante de entender que ele nasce de um ato político. Né? O ativismo, ele é nada mais do que um instrumento político. Então, e quando nasce isso de maneira muito forte? Isso nasce quando aquele barbudinho, né? Como diz o padre Paulo Ricardo, né? Aquele barbudinho que é tão pequeno intelectualmente, mas que as suas ideias depois se tornaram muito maiores do que ele, que é o Marx, né? Karl Marx. O marxismo é muito maior do que Marx. Marx, ele é pobre intelectualmente. Eu posso dizer uma coisa assim, eu posso até, vai incomodar muitos amigos de esquerda, que são meus amigos, que vão ficar bravos comigo talvez, mas não fique bravo, é só uma opinião. Né? Mas Marx, ele já é até um pouco desonesto intelectualmente. Se você lê, muitas pessoas que são a favor do marxismo nunca leram o Manifesto Comunista na vida. Eu, quando fui fazer faculdade, né, entrando um pouquinho na minha experiência, eu tive uma matéria de sociologia. E entrou um professor lá, aliás, muito inteligente, por sinal, um professor de sociologia. Era no sábado à tarde, a aula lá no IMEP. Né? Aquele calor que estava, ele ia lá. E eu gostei muito da aula dele. Gostei demais, ele era muito inteligente, sabe? E ele entrou barbudinho também, assim. Barbudinho é forma de dizer, né? Ele era barbudão mesmo, né? E ele entrou lá e ele pintou um quadro tão bonito, né? Que, gente, eu vou ter que confessar para você, eu corri comprar o Manifesto Comunista. Corri comprar, eu falei, não é possível que é tão lindo isso. E aí eu fui correr atrás e fui estudar, e eu li o Manifesto Comunista no primeiro semestre da minha faculdade. E muitas pessoas que são esquerdistas nunca leram esse livro, que é a base do marxismo, né? Então, e nesse momento, Marx ele começa um movimento muito perigoso. Por quê? Porque quem é assim a favor desse pensamento marxista cai naquilo que eu falei no comecinho. Para eles não existem verdade. Para eles existem o que é a favor deles, o que é a favor da causa. Adriano, você está exagerando? Não estou.
Porque eu vou dar um exemplo para você até do próximo tema nosso aqui. Né? Não existe na face da Terra algum movimento, alguma ideologia, algo que matou, ou que escravizou, ou que judiou mais de homossexual do que o comunismo. Não existe. Pode procurar, você vai ver que não tem. Se for ver, por exemplo, na época da Rússia, na época da União Soviética, por exemplo, quando eles precisavam de pessoas para ir para a guerra, aí achavam que o homossexual, eles achavam que era muito afeminado. Era falta de virilidade. Então, não serve para mim. Então, o que eles faziam? Eles isolavam eles em campos de concentração. Né? Mas, quando ele precisa destruir a família cristã, aí eu vou fazer ativismo gay, porque vale a pena. Entende? Então, assim, esse é o perigo do ativismo, de todos os sentidos. Tanto o ativismo gay, como o ativismo feminista, que tem um seu princípio importante, sim, claro que tem. Um reconhecimento da mulher, né? Eu costumo dizer sempre assim que a mulher, ao ganhar o seu espaço em algumas coisas na vida, ela também mudou a forma de o homem ser. Por exemplo, antigamente, eu estou falando antigamente, estou falando muito antigamente, falando algumas décadas atrás, por exemplo, era assim. A missão de cuidar dos filhos era da mãe. O pai nem tocava nos filhos. O pai, a missão dele era trazer dinheiro para casa. Era ser provedor. Quando a mulher ganha um espaço na vida, né, ganha um espaço que é dela, que ela ganhou por sua competência, ela também muda a forma da paternidade humana do homem. O homem pode ser um pai mais presente, pode ser um pai que pode ajudar mais, que pode ser mais próximo do seu filho. Isso é maravilhoso. Então, assim, só que o ativismo, ele exagera. Por quê? Porque ele não está preocupado com as pessoas. É engano achar que o ativismo gay está preocupado com os homossexuais. É engano achar que o ativismo feminista está preocupado com as mulheres. Não, eles estão preocupados com a causa. A causa que eles têm, que é o quê? Fazer uma revolução política de Estado, né? E aí eles apoiam. Mas quando não precisar mais, eu não preciso mais. Né? E aí eu descarto novamente. Então, essas pessoas que entram nesses movimentos, elas são realmente doutrinadas a viver e vivem como se fosse realmente, é uma fala muito que se tornou assim um pouco vulgar, assim, tanto ser falado assim sem contexto, mas sim vira massa de manobra. Por quê? Eu estou manobrando aquelas pessoas para conquistar um fim. Então, quando Marx, nos seus contextos lá, escreve que é importante você fazer isso, por quê? Porque Marx, ele tem um objetivo principal da vida dele, era destruir 3 coisas importantes. E aí eu vou dizer, Papa Bento XVI, em 2007, ele foi lá na Alemanha, antes dele deixar de ser Papa, ele ainda era Papa, ele fez uma viagem na Alemanha, que é a sua terra natal, e lá ele discursou para todos os congressistas da Alemanha. E lá numa fala do seu congresso, que depois saiu na mídia falando que o Papa Bento XVI era retrógrado, que era não sei o quê, ele disse assim, olha, a cultura ocidental, ela tem 3 pilares. O primeiro pilar é a ética e moral cristã, a qual ela foi fundada. O segundo pilar é a filosofia grega, ao qual nós podemos destacar aqui muito Aristóteles. E o terceiro pilar, né, ou seja, filosofia grega e o direito romano. Então, ética e moral cristã, filosofia grega e direito romano. Então, a civilização ocidental, ela foi fundada em cima desses 3 pilares. E o que o marxismo faz? Ele tenta destruir esses 3 pilares. Então, então a gente fala aquela frase famosa de Marx, né? A religião é o ópio do povo. O que é ópio? É droga. É uma droga, e essa droga era só tinha acesso os que tinham dinheiro, os ricos. Que eu vou até dizer, talvez, até que ele usava um pouquinho às vezes, né? Vai saber. Vai que, né? Mas assim, o que ele fala? Os ricos têm o ópio.
para se anestesiar das dores humanas. Mas o ser humano pobre, o proletariado, né, ele tem a religião. Então nós temos que destruir a religião, destruir o conceito cristão, destruir a família cristã, para que esse proletariado se revolte. Porque ele não vai mais ter o ópio. Ele não vai mais ter esse remédio, essa calmaria, esse oásis que a religião dá, entendeu? Ele vai perder isso. Então, ao perder isso, ele vai se revoltar. E ao se revoltar, ele vai fazer uma ditadura, ele vai pegar em armas. E onde foi a decepção de Marx? Foi que a hora que acontece a guerra, a revolução, em vez de do proletariado, trabalhador, se rebelar contra o burguês, não, foi trabalhador contra trabalhador. Trabalhador da França contra trabalhador da Alemanha. Aí ele percebeu que não era assim que nós vamos conseguir. Não é através da guerra, é através da mudança de pensamento, da mudança de cultura, destruindo esses pilares, esses 3 pilares. Filosofia grega, direito romano, que é onde se baseia o cristianismo, né? Por exemplo, o direito canônico, ele é muito parecido com o direito romano. A forma de se fazer direito da igreja, a forma de se legislar na igreja, ela está baseada no direito romano, porque é o direito mais completo que existe, né? A forma de filosofar na igreja está baseada na filosofia da Grécia. Então, aí ao você fundar ativismos, pegar pessoas que se rebelem contra isso, no fundo, eles não estão preocupados com as pessoas. Eles estão preocupados em que as pessoas se rebelem contra as estruturas. E ao tirar as estruturas, aconteça a revolução. E ao acontecer a revolução, eu tomo o poder. Ao tomar o poder, ninguém tira de mim mais. Então, esse é o perigo do ativismo gay. Eu diria qualquer ativismo que exista. Porque o ativismo, ele traz para nós uma falsa ilusão de eu estar fazendo algo bom. Entende? Estou fazendo algo bom. Porque, gente, é lógico, eu também fico muito bravo se eu ouvir alguém bater no homossexual porque eu não sei fazer nada. Eu também ficaria bravo. Ele não merece. Uma mulher apanhar, não merece. Jamais. Vou defender até o final. E aí eu acho muito legal uma fala, a Vanessa citou aqui na sexta-feira, porque ela veio pregar, ela citou uma fala que o padre Paulo Ricardo colocou, e eu indico, quem quiser depois aprofundar mais sobre esse tema, existe um curso de 5 temas de 1 hora lá no YouTube do Paulo Ricardo, que chama Marxismo Cultural. Então, quem estiver assistindo, quiser depois sair daqui e começar a assistir lá, vale a pena. É filosofia pura, vale a pena. E ele fala o seguinte, você vê quem é verdadeiramente convertido e cristão, não por aquilo que ele apenas ama, mas também por aquilo que ele odeia, por aquilo que ele combate. Porque assim, a gente fala assim, mas você vai na igreja, você tem que ser bonzinho. Eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ser pacífico, assim como fala Paulo VI. O cristão é pacífico, não é pacifista. Ou seja, é interessante, tem um filme no Pearl Harbor, já assistiram Pearl Harbor? Eu já assisti, muito bom. Tem uma frase lá, tem um quadro, uma cena, não sei se você lembra disso, isso me marcou, porque eu pego bem esses detalhes, né, de história, eu gosto disso. E tem uma cena que a hora que entra a pessoa lá numa sala lá com um general, tem um quadro, eu acho, de um presidente americano que fala assim, olha, se você precisar escolher entre a paz e a justiça, escolha pela justiça. Gente, quem fala isso? Mas você está falando contra a paz? Jesus falou, eu não vim eu vim trazer a espada, se preciso. Claro, gente, pelo amor de Deus, eu não estou aqui incentivando a guerra. Mas assim, uma paz sem justiça é uma falsa paz. Uma paz injusta não é paz. Entende? Então é isso que é importante, esse conceito de entender que nós somos sim, temos que nos ser contra, repugnar pessoas que ofendem e que matam e que batem em homossexual e que batem em mulher e que batem em o que quer que seja e que batem em animais. Também fico muito bravo com isso, que maltrata animais. Não é fazer mesmo. Tem que ter pessoas que protejam. Sim, mas cuidado, porque
será que o ativismo está pensando nisso de verdade? Ou, no fundo, ele está usando a gente para isso? Né? E é interessante pensar nisso, para eu terminar essa fala do ativismo, que coisas que para nós, para a minha geração, eu tenho 38 anos, eu sou um pouco mais velho do que vocês. Então, eu estou falando de uma geração muito antiga, muito atrás de vocês, a geração antes de vocês. Vocês são a geração depois da minha. Para a minha geração, muitas coisas que hoje nunca seriam aceitas, hoje já são. Naturalmente. Por quê? Porque automaticamente esse ativismo ele está em todos os lugares. É errado talvez a gente pensar como a sua geração. Ser um pouco mais conservador, hoje já é visto, nossa, velho, retrógrado. Exatamente. E nem isso, né? Preconceituoso. Hoje em dia você vai contra a ideia de uma pessoa, você cria um inimigo ali que Machista. arrasta outras pessoas e fica nessa, né? Machismo, homofóbico, fascista, que hoje é a palavra da moda, é fascismo. Mas Isso é cancelado na internet. É. Hoje em dia tem isso, cara. Hoje em dia você é contra a pessoa. Você só diverge dela de um ponto e sobe em hashtag contra você. Então tá complicado, né? o padre Paulo Ricardo fala muito sobre o canto da sereia, né? Que, tipo, eles vendem um peixe muito bonito, né? Que, na verdade, às vezes a pessoa nem sabe direito onde ela está entrando, né? E aí, o canto da sereia, para quem não sabe, né? A sereia aparece para os marinheiros, cantam lá e tal, uma coisa muito bonita, eles ficam hipnotizados, vão até elas e morrem afogados no mar, né? Então, a impressão que dá, vendo isso e, tipo, tendo uma visão um pouco mais crítica, vamos pôr assim, é o que vai acontecer. Vai chegar um momento que não vai mais ser sustentável essa ideologia que eles pregam, né? Que, como você falou, eles lutam pela causa, eles não estão nem aí se você pro lado humano da pessoa. Eles querem mais conseguir entrar no poder, entrou no poder, acabou. A partir do momento que eles conseguirem entrar no poder, eu vejo que vai ser assim uma coisa que simplesmente vai exterminar o resto. Quem é contra, quem é a favor, quem é um pouquinho contra também já vai tomar. Ou seja, é realmente o canto da sereia, né? Eles vendem uma coisa muito bela, muito bonita, mas na hora que for para chegar lá, vai morrer metade no meio do caminho. O problema disso tudo é assim, que isso hoje, ele está plenamente inserido na nossa sociedade. Então, assim, você não tem hoje nenhum espaço que você discute, você não tem... onde você for, você tem pessoas que estão já doutrinadas sem perceber, e aqui eu não estou criticando as pessoas, nunca criticando as pessoas, mas criticando a doutrina ao qual elas foram inseridas, que eu falo para você, o meu professor de sociologia era muito bom, e se eu não tivesse lido e percebido, e aí eu comecei, eu já era cristão, eu era católico, estava começando fazia parte do grupo jovem, e aí eu perguntei para um amigo meu, eu falei, irmão, você já viu alguma coisa sobre o manifesto comunista? Irmão, pelo amor de Deus, isso não é de Deus, o que, não sei o que. Falei, como assim não é de Deus? Né? Aí eu fui estudar e vi que realmente é um canto da sereia. Eles pintam uma coisa, mas eles fazem na essência não é nada daquilo. Eu sempre digo que o comunismo ele nasceu morto já na sua essência. Por quê? Porque você quer buscar uma sociedade igualitária, você quer igualar todo mundo, ou seja, você promove a divisão de classes, e nesse sentido você tem que fazer o quê? Tem que fazer com que esse cara que está aqui em cima, que é o burguês, ele venha, e esse cara que está aqui embaixo, que é o proletário, ele tem que chegar nesse mesmo nível, então tem que subir um pouco esse, descer um pouco esse, chegar nesse cara aqui. Ah, legal. Se for pensar, beleza. Só que qual é o problema disso? Para eu fazer isso aqui, tem que ter alguém em cima que faça isso. E aí está morto a ideia. Por quê? Porque esse alguém de cima para fazer isso tem que ser alguém mais poderoso do que esse cara aqui. Então, se esse cara oprime esse, a hora que eu fizer isso aqui, colocar alguém em cima desse, o que vai acontecer? Esse aqui de cima vai oprimir todo mundo. Né? Ou seja, que é o Estado. E aí que entra a grande questão, porque o Estado, a grande diferença do Estado é que ele não produz, ele não gera renda, ele não gera nada. Então, aí eu tenho que roubar, tem que ter corrupção. Então, são os governos mais corruptos que existem no comunismo, né? Os governos comunistas, né? Socialistas. Então, e aí, para fazer isso, eu uso de doutrinas. E aí, terminando, para não fugir muito do assunto, é por essa razão que se usa ativismos.
Dos mais diversos ativismos que existem. Para quê? Para que eu consiga, com esses ativismos, não sei se vocês já viram isso na internet, se você procurar você vai achar, se eles estivessem preocupados com o homossexual realmente, eles respeitariam todos os homossexuais, porque hoje em dia tem um negócio assim, né? O tal do lugar de fala. Você já ouviu falar disso, né? O lugar de fala. Ou seja, eu jamais posso falar sobre mulher porque eu não sou mulher. E nem sobre negro. Nem sobre negro, nem sobre homossexual. Eu não vou falar de nada, então. Né? E aí, só que é interessante, para eles não vale isso. Porque eles podem falar do cristianismo sem ser cristão. Né? E não só isso, vou dizer mais, o lugar de fala. Eu sei porque eu sou professor universitário há quase 12 anos na universidade, 8 anos curso técnico, sou professor há quase 20 anos. E eu vejo que nas faculdades, a grande maioria está... Porque aí que eles foram espertos, né? Eles dominaram, para você mudar uma cultura de alguém, você precisa entrar nos instrumentos que trazem a cultura. Né? E quais são? A faculdade, as mídias, né? E a arte. Porque a arte também, o artista também leva, né? O exemplo, não é verdade? Então e eles dominaram isso. O marxismo cultural é isso, é o domínio dessas 3 coisas. E falar, isso não é mentira. Não é mentira. Tanto é que eu tive meu trabalho, eu passei em todas as fases de uma faculdade para fazer mestrado, pública. Todas as fases. Até no inglês, que eu achei que fosse reprovar, porque eu não sou tão bom de inglês assim como vocês. Eu passei na prova de inglês, passei em tudo, fiz tudo, e aí a hora que eu recebi o e-mail que eu não ia entrar, nem como aluno especial, se eu quisesse. E eu perguntei para o coordenador, eu falei assim, mas qual o motivo que eu não vou entrar? Eu quero saber o motivo, porque eu fiz um processo seletivo, e eu quero saber o motivo. Ele falou, o motivo é porque nós temos muitos alunos na faculdade. Eu falei, mas eu passei. Ele falou assim, mas o professor não quer orientar você. Sabe por quê? Ele não falou por quê, mas sabe por quê? Porque o meu trabalho ia estudar a degradação moral que o Brasil teve nos 20 anos de governo de esquerda. Só. Mas aí você queria ir lá e falar mal deles mesmo, aí não dá, né? Aí... Mas eu tenho direito de fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Se eles fazem para eles, eu também posso fazer. Por que eu não posso? Então, eles não debatem, eles não podem. E esse ativismo é muito perigoso. Mas essa é a questão. Hoje eles podem tudo. Eles podem julgar os cristãos, eles podem falar, não, você está certo, você pode fazer isso, não, você não pode fazer aquilo. E quando a gente se levanta e quer, fala assim, olha, mas a igreja fala ao contrário. Não, você está oprimindo as pessoas. Eles têm o direito da palavra, nós não. Exatamente. E aí, quando eu falei assim, mas eu quero algo por escrito para mim, o motivo que eu não passei. Por que eu não vou conseguir cursar o mestrado? E sabe qual é a resposta do coordenador para mim? Ele falou assim, olha, se você quiser, entra com um processo administrativo no seu processo. Eu falei, não vou perder tempo. 2 anos, 3 anos no processo administrativo. Para quê? Para sujar meu nome na faculdade, depois eu não consegui nenhum lugar para mestrado? Eu deixo quieto, eu vou procurar alguém que me aceite. Até hoje nunca ninguém me aceitou. Mas vamos. Olha, Estou à procura há vocês 15 aí, anos. coordenadores que estiverem... Por favor. Se algum Aceitando. professor, algum orientador, doutor, professor, por favor, se tiver aceitar meu projeto, faça minha propaganda aqui, deixa eu fazer esse projeto, por favor. Olha aí. Mas eu estava pensando aqui também que talvez as pessoas que estejam nos assistindo agora, elas talvez não se identifiquem muito com alguma coisa que foi falada, até que viva na pele, né? Por exemplo, até que tenha uma vaga negada, até que esbarre com uma situação de preconceito. A gente viveu recentemente uma assim também. Eu falo a gente porque estava eu, o Rafa e a Carol numa casa, numa pessoa conversando sobre sei lá qual assunto, e caiu justamente nisso. Uma das pessoas que estavam conversando com a gente quis falar sobre uma celebridade que nasceu mulher, se fez lá, mutilou o seu corpo e adaptou como se fosse um homem. Hoje tem barba, hoje tem filho, e essa pessoa que estava conversando com a gente estava querendo me obrigar a chamar essa pessoa de homem. Eu falei, não.
Eu não vou chamar essa pessoa de homem porque ela é uma mulher. E aí caiu nesse papo, não, mas ela tem barba hoje. Hoje o corpo dela é de um homem. Eu falei, não, eu me recusei. A gente chegou até a conversar um pouquinho mais áspero ali, dentro da normalidade, lógico. Mas sobre isso, porque ela falou, não, você apontou, hein? Você tem que chamar ela de homem. Falei, não, desculpa. Não, ela de homem? Ela de ela homem? de homem. Olha que coisa estranha. Você chamar ela de homem? Como assim chamar ela de homem? Se ela é ela ou ela é ela, é ele. Aí chegou- Não, era Ilha agora, tem que ser Ilha agora. Agora surgiu o Illy, né? Não é nem ela, nem ele. Elix, né? Elix. Quando você Sei conversa lá. muito nesse papo, a pessoa que está militando sobre essa causa fala, ela que decide como ela tem que ser chamada, e você respeite. Se ela quiser ser uma cadeira, você tem que chamar ela de cadeira. Se ela quiser ser uma mesa, chama ela de mesa. Então, e qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte, teve uma pessoa, que isso é real. Olha o leque que você abriu nessa questão, que aí que entra, passa, desculpa eu falar agora, eu vou falar uma coisa assim que pode soar estranho, mas passa uma imagem de que parece que eles são os inteligentes e nós somos os ignorantes. Mas, gente, esse conceito, ele passa da loucura, porque veja assim, ó, teve um caso lá na Europa de uma pessoa, de um senhor, que tem 62 anos, e ele disse que ele é uma criança no corpo de um idoso. Uma menina de 6 anos. De 6 anos. Aí sabe o que aconteceu? Teve um casal que adotou ele, ele vai na escola das crianças. Ele vai na escola com as crianças. Você põe um senhor de 62 anos numa escola com as crianças de 6 anos, porque ele é uma criança no corpo de um idoso. Gente, olha, chega a ser insano. Chega a ser insano, né? Passou muito do ponto. E nessa conversa, o final dessa conversa nossa, foi assim, eu bati o pé e falei, não, é mulher, eu chamo de mulher, nasceu mulher, é mulher. Aí o final é assim, então você pensa assim, porque a igreja te fez pensar assim. Você é um pensamento, você é a cabeça fechada, porque a igreja te fez pensar assim. E aí eu fui para casa e comecei a refletir nisso. Falei, não é igreja. Porque se eu tivesse lá numa tribo indígena, isolado, que eu não conhecesse nada de igreja, mesmo assim eu conheceria o homem e conheceria a mulher. O pior que eu sei o que é um homem, eu sei o que é uma mulher, mesmo que eu não conhecesse a igreja. Eu sei o que é aquilo lá, mas não, a conversa sempre vai por um lado de a igreja te fez pensar assim, você foi doutrinado a pensar esse modelo de família de homem e mulher, agora aceite ela do jeito que ela é. E não só isso, né? Foi apelado até pelo lado sentimental da família, né? Lembra? Sim. Porque se uma criança estiver lá para ser adotada e um casal homossexual adotar, essa criança não vai ter uma família? Você não vai chamar de família? O William falou assim, não. Ela vai ter, porque o que eu tava a família é o homem e a mulher. Eu estava tentando falar isso exatamente o que o Dri falou. A família sonhada por Deus é o homem, a mulher e seus filhos. E virou uma salada, uma coisa tão grande que ficou eu, a Carol e o Rafa batendo o pé que era uma mulher. É que assim, o conceito de família, quando a gente escuta família, ainda está em algumas cabeças, como a que você falou agora aí, quando você rebateu com ela, o que acontece? O que eu enxergo nisso? O conceito de família, para a maioria das pessoas católicas, e assim, no Brasil, a maioria das pessoas, ainda está atrelado ao conceito de família cristão. Tá? E aí você enxerga a família como a natureza, a lei natural. E aí acontece, o que o ativismo quer fazer? Ele quer tirar esse conceito das pessoas. Então, o que ele fala? Como que você destrói alguma coisa? Você destrói algum conceito quando você faz aquela coisa não ser tudo ou não ser nada. Por exemplo, ó, se a partir do momento agora tudo é família, então nada é família. Entendeu? Sim. Então, assim, se eu começo a falar que tudo é família, então, a partir de agora, se eu pegar um cachorro e morar eu e 2 cachorros, eu posso ter... Eu vou entrar aqui no extremo. Bizarríssimo mesmo, tá? Desculpa a bizarrice agora. Eu vou ser família com aquele cachorro e vou ter um cachorrinho. Sim. É família. Família. Eu estou sendo bizarro agora, mas assim, não tirando sarro, sendo bizarro, mas porque pode gerar essa brecha. É isso que é o problema. Esse é o problema. Então, eu estou dizendo assim, é algo muito sério, que é o caso desse senhor, por exemplo, que torna-se algo
a ideologia de gênero, por exemplo, agora que está aí, né, nas portas de acontecer esse negócio do CTF, é algo bizarro. Por quê? Porque se você começa a colocar que tudo é família, eu brinquei lá do conceito que você falou lá do Eli lá. Elix. Não sei Elix. também, eu estou chutando Elix. aqui. Parece Então, que esse é. conceito que você falou aí, isso passa da insanidade, gente. Entendeu? E por quê? Porque eu tenho que destruir um conceito. Eu tenho que destruir para poder reconstruir. E aí entra uma grande questão, né? Que é a forma que esse marxismo cultural, essa revolução cultural que parte desses ativismos, que eles querem fazer. Eles acreditam que eles querem trazer a ordem proporcionando o caos. Então, ao proporcionar o caos, ao destruir, ele vai emergir das cinzas, vai emergir das profundezas, vai emergir a ordem que eles querem que tenha, entendeu? Então, é muito perigoso isso aí, entendeu? Eu sei que a gente tem que saber falar com as pessoas, porque as pessoas às vezes se ofendem, acham que a gente é homofóbico, é qualquer coisa, mas assim, a gente tem sim que defender a nossa posição, assim como dizer, eu respeito o que você acredita, por favor, você também me respeite. Da mesma forma que você pode aceitar, porque eu nunca, jamais poderei deixar aquela pessoa viver no erro, viver no conceito errado, por uma falsa misericórdia. Entendeu? Porque misericórdia não existe sem a verdade. A verdade, ela é base para a misericórdia. Seja mais misericordioso com ele, mas a misericórdia ela só passa na verdade. Porque se eu não for verdadeiro com a pessoa, não é misericórdia, é omissão. É uma linha muito tênue, a misericórdia da omissão. Por quê? Vamos dar um exemplo. Se eu sei que a pessoa está fazendo uma coisa errada, eu sei que a pessoa é cega, e ela não quer me ouvir, ela quer andar por aquele caminho. E eu sei que aquele caminho ela vai cair no precipício. Mas ela quer, eu tenho que aceitar que ela faça isso. Porque eu tenho que ter misericórdia dela, ela quer, é vontade dela. Agora, o mínimo que eu tenho que fazer para eu não me mentir como cristão, e aí que entra a fala que eu falei no começo, que é você ver quem é realmente cristão, não só por aquilo que ama, mas por aquilo que combate, por aquilo que ele odeia, é dizer assim, meu irmão, larga a mão de ser bobo. Você vai andar mais 10 passos, vai cair no precipício. Agora, se mesmo assim a pessoa quiser continuar, tudo bem, aí é a escolha dela, porque a escolha sempre é da pessoa. Nunca vamos deixar de ser assim. Porém, eu não posso me omitir naquilo que eu acredito que não seja certo. Assim como as pessoas não se omitem na delas, né? Sim, Então, sim. Só uma questão também aqui que eu gostaria de abordar, já aproveitando essa aula aqui, né, que vocês estão tendo, que a gente tem o privilégio de ter sempre. Aconselho vocês a aproveitar aí cada segundo, cada minuto, porque é muito valioso, né? Uma aula, eu já anotei, fiz diversas anotações aqui, e uma delas é uma pergunta sobre essa união civil entre os homossexuais, né? Eu já ouvi algumas pessoas falando dessa união e eu entendi mais ou menos que fosse algo para preservar os direitos da sociedade entre eles ali, sobre uma herança que talvez haja para dividir quando algum deles venha a falecer. Mas eu também já ouvi pessoas falando que por essa união dos homossexuais permitiria que eles casassem na igreja e recebessem o sacramento no matrimônio. Então eu queria que você falasse entre esse paralelo entre a união civil, né, dos homossexuais e o que é o sacramento no matrimônio. então aí é outro conceito importante que vai naquilo que eu falei da família, né? Que é o conceito que está arregado de conceitos cristãos. Também existe uma diferença muito grande entre a união civil, tanto de homossexuais como de casais, né, homem e mulher, a união civil e a união matrimonial a nível de sacramento. Então, aí vale para os dois casos que eu vou falar aqui agora. Ou seja, a união civil nada mais é do que um contrato. Tá? É um contrato, e eu estou dizendo isso, não estou dizendo isso de maneira pejorativa ou ruim, é a verdade. Para você ter o direito de família, até com uma mulher, você tem que ter uma união civil com ela, você tem que ser casado no civil, porque aí você tem direitos civis um com o outro, de bens, de patrimônio, que, pensando em homem e mulher, pensando naquilo que é, né, mais natural para nós aqui, é importante, porque se eu morro, por exemplo, a minha esposa vai pegar os meus bens para ela nós vamos aí, talvez até alguns casos, ela pega a aposentadoria para ela, né, ela recebe a pensão, enfim. Então, existem os direitos de família que são feitos através dessa união civil.
E isso não significa que a igreja ela não valoriza isso, pelo contrário. A igreja não casa ninguém na igreja, não dá o matrimônio, se não existir a união civil também. Ou seja, existe o matrimônio que você faz com efeito civil, então na própria igreja você assina lá o contrato, também civil, e aí o padre ou o diácono, né, o presbítero ou o diácono que casa, ele também é juiz de paz, né, porque a união civil quem faz é juiz de paz, não precisa de um sacerdote para fazer. E aí ou óbito, alguns fazem isso, né, vão lá no cartório de manhã, sei lá, casa de manhã no civil, depois casa à noite, faz um matrimônio na igreja, né? Mas a igreja exige que para você ter o matrimônio, você necessariamente precisa ter a união civil. Isso é real para um casal, entende? Não se casa alguém na igreja sem ela ter se casado também no civil. Por quê? Porque o matrimônio, a nível da igreja católica, ele não tem a ver com o Estado. Ele não tem a ver com o direito de família. O matrimônio, ele é nada mais do que uma união muito mais espiritual, de corpos, muito mais profunda do que um contrato. Então, o matrimônio só na igreja não garante para a pessoa direitos civis. Então, seria, já começar por aí, meu argumento, seria uma injustiça, porque a igreja, no matrimônio, ela não interfere no direito civil da pessoa. Por que então que o civil tem que interferir no matrimônio? É só vem a mim o vosso reino? Então, percebe que o ativismo sempre é assim? O ativismo sempre faz isso. Eles sempre querem o que é a favor para eles. Então, eles querem. Então, é isso que acontece. Então, primeiro ponto importante. O contrato de casamento é um acordo entre duas partes. Tanto é que você tem tipos de casamento. Eu posso usar como passar. Quando eu casei com a minha esposa, nós casamos com união, que é o mais comum, união parcial de bens, né? Que é o mais comum, porque daí não tem taxa nenhuma. Mas tem a união total de bens, tem outros tipos de união. Universal de bens, né? A união parcial de bens é assim: o que é seu antes de você casar não é da sua esposa, ou vice-versa. É parcial, só é a partir do que você casou. Só que eu não quis mexer nisso, por quê? Porque tudo que eu conquistei com a minha esposa. Eu fui noivando com ela, eu comprei carro com ela, nós fizemos cartão de dinheiro, compramos casa junto para casar, pagamos. Então eu falei assim, Vanessa, para nós é na mesa, porque é tudo nosso. Se um dia, né, a gente não casou para se separar, então a gente casou para sempre, então nem me preocupei com isso, né? Mas se eu tivesse me preocupado civilmente, também não teria problema, porque tudo que era meu é dela. Sempre foi assim, sempre vai ser. Na minha cabeça sempre é assim. Tá? Mas tem gente que pensa um pouco com isso. Então, é um contrato para que você tenha lá, se defenda de golpe do baú, né? A pessoa vai casar porque quer dinheiro. Então, tem muito isso no civil. Então, é um contrato. Então, hoje, isso, agora entrando para o homossexualismo, para o homossexual, né? É uma realidade na sociedade hoje, pessoas que se unem. Pessoas que têm uma vida juntos. Hoje está mais natural do que há 10 anos atrás. Né? E essas pessoas, elas acumulam bens. Essas pessoas, elas acumulam coisas que são civis, são delas. E aí, se essa pessoa, por exemplo, quiser deixar para outra pessoa alguma coisa que é dela, se ela não tiver essa união civil, ela não pode fazer isso, fica para a família dela e para a família do outro. Entende? Então, essa preocupação a nível civil sempre existiu. Não é uma coisa nova, não é uma coisa que a gente fala, nossa, o Papa falou isso há 2 anos atrás, nossa, a igreja mudou. Não, sempre existiu essa discussão. É uma realidade, e se a pessoa quiser, ela assinou um contrato, é como um sócio de uma empresa. Quando fecha a empresa, o que a gente faz? Divide ela para cada um. Fica um pouquinho para mim, vamos cada um para o seu canto. Então, é exatamente esse sentido da união civil. Ela não tem nada de religioso, de sobrenatural, né? mais profundo. Já o matrimônio, ele para a igreja, ele é elevado a nível de sacramento, ou seja, ele faz parte dos 7 sacramentos, e ele está no grupo dos sacramentos da vocação, que são 2 sacramentos, o da ordem e do matrimônio. E ele faz parte desse grupo de sacramentos.
Então, esse grupo de sacramentos, esse sacramento específico, ele tem os seus componentes, ele tem as suas propriedades. Eu trabalho hoje no Tribunal Diocesano, né, já faz 2 anos, estou no Tribunal Diocesano lá, da Diocese, e a gente faz muito essa pergunta, quando a gente faz audiências com as pessoas, fala assim, olha, você tinha consciência das propriedades do matrimônio? A pessoa não sabe nem o que é isso. O que são propriedades? Eu lembro quando eu fiz encontro de noivos, em 2007, quando eu me casei, fiz encontro de noivos, fiz em março, eu casei em maio. Eu lembro que o falecido Frei Augusto, fiz nos frades, ele foi fazer o tema sacramento do matrimônio, explicar o que é o sacramento do matrimônio. Ele começou o tema falando assim, olha, pessoal, é o seguinte, na Igreja Católica, o matrimônio é uma união indissolúvel entre um homem e uma mulher. O que Deus uniu, o homem não separe. Se você não aceita isso, levante daqui e nem assista a pregação mais, pode ir embora. Se casa no civil. Assim, simples assim. E ele não estava sendo nada de... Porque se você, a partir do que você quer ser matrimônio, você tem que aceitar as propriedades dele, à luz da fé. À luz do que o Senhor ensinou na Bíblia. E à luz do que nós acreditamos. Então, não tem como você enfiar goela abaixo de um cristão isso, sendo que nas propriedades do matrimônio não cabe uma união homossexual. Então, o que o Papa Francisco falou foi exatamente isso. Ele não falou assim, olha, agora vamos aprovar o matrimônio. Não, ele falou assim, é necessário pensar-se numa união civil a nível de... Mas assim, o pecado do homossexualismo ainda é pecado, ainda continua sendo pecado e ainda não se pode ter uma união e nunca vai poder. Se algum dia alguma pessoa falar isso, essa pessoa ela é automaticamente excomungada da igreja. E isso não precisa ninguém excomungar ela. Aliás, e se o Papa falar? Se o Papa falar, ele também está excomungado, porque ele está fora da comunhão. A comunhão da igreja, excomungar é isso, é você não estar na comunhão do que a igreja pensa. E por isso que o Papa nunca vai falar isso. E o Papa já falou isso. As portas estão fechadas para isso na igreja, no matrimônio. Por quê? Porque é uma união espiritual, aos planos de Deus no começo, que eu falei lá no comecinho, lei natural, homem e mulher, o que Deus une o homem não separa. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Esta uma só carne, ela é muito profunda, porque a matemática de Deus, que é 1 mais 1, dá 1. Ou seja, eu tenho uma pessoa totalmente diferente de mim, que é a Vanessa. Eu sou esse. Eu tive uma cultura diferente, uma educação, eu venho de uma família diferente, eu sou italiano, eu falo alto, eu tenho um jeito diferente, a Vanessa é diferente de mim. E ao unir, existe algo ali, que ao unir ali, existe um toque de Deus. Essa é a fé da igreja. Existe um toque de Deus naquele momento. E naquele momento, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Naquele momento, Deus abençoa e ali forma um casal cristão, uma igreja doméstica, uma família cristã. Então, o matrimônio, ele é um sacramento. Ele não pode ser levado, Adriadson, mas... abre-se portas com a união civil do homossexual? Não, perante a igreja não, isso não muda. Por quê? Porque a essência da igreja vai dizer, acolha-se o homossexual. Mas como vai acolher então se ele não pode se casar na igreja? Ele pode fazer outras coisas, ele pode ser católico, cristão, vivendo a castidade. Ele pode viver na castidade, ele pode viver na igreja, porém ele tem que, se ele não quer, se ele não aceita, não tem problema. Ninguém vai enfiar uma arma na cabeça dele e falar assim, seja católico. Entendeu? Assim como ninguém pode enfiar uma arma na cabeça do padre e falar, case essa pessoa. Entendeu? O inverso também não pode acontecer. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Então, nos dois lados não pode acontecer isso. Nem a gente enfiar uma arma na cabeça de alguém e brigar ele a ser católico. Ele que vive a vida que ele quer. É a escolha dele. A pessoa é super de Deus, ela é super boa, não sei o quê, mas ela tem uma união homossexual. Nós não julgamos consciência. Não julgamos pessoas. O único julgador é Jesus Cristo. É só Ele que pode julgar. Nós julgamos os atos. Nos atos, eles não podem, os atos deles têm consequências, assim como o nosso também tem.
Então, se os atos dele, hoje, esses atos que ele comete, que ele faz, à luz da igreja, esses atos têm a consequência dele não poder viver a comunhão da igreja. E isso não é só para homossexual, viu? Por exemplo, uma pessoa que vive de maneira irregular entre homem e mulher, também não pode viver todas as piedades da igreja. A gente fala assim, regulariza seu matrimônio, se case. Por quê? Porque à luz da fé da igreja, a união civil, até para um homem e uma mulher, ela também não é uma coisa regular. Não é uma coisa, tem que viver, passar. Não basta só a união civil, né? Eu não poderia, por exemplo, fazer muitas coisas na igreja porque eu não sou casado na igreja. Entende? Então não é só do. Então eu estou sendo preconceituoso. Não, até para casal, homem e mulher também é assim. Entende? Se você não. Então a gente fala assim, a gente olha a pessoa assim, ó, você quer, eu quero comungar, eu quero fazer isso aqui. Então você não faz o casamento. E casamento, matrimônio, não é aquilo que a gente acredita que é hoje. Porque a gente fala, matrimônio é vestir de branco, porque tem todo um sentido lindo, né? É fazer aquela festa cara, não sei o que. E nem sempre é. E o matrimônio é a união, esse toque de Deus na vida do casal. Este toque de Deus, e isso significa que as pessoas não são abençoadas também fora disso, mas ali existe uma bênção diferenciada. Ali existe um projeto de vida para o casal. Né? E é interessante porque, olha só, Jesus mas Jesus é misericordioso. Ele é, mas quando ele foi questionado sobre o divórcio, ele falou, não, mas no princípio, ele voltou lá atrás, ó, no princípio não era assim. Não era assim. O que Deus uniu, o homem não separe. Aí ele fala, mas então não compensa casar, Senhor? Você que sabe. Entendeu? A minha atitude sempre terá consequência, em tudo na vida. Então, se eu optar viver um relacionamento homossexual, então o que eu assumo é as consequências disso na igreja. Entendeu? Assim como se eu optar fazer um divórcio, se eu optar cometer o adultério, que eu assumo as consequências. Então assim, para encerrar a minha fala, que eu sei que eu vou longe, né, essa é a grande questão. Então, não é uma discriminação, não é uma mudança de paradigma, não é uma mudança. E é interessante isso, né? Eu comentei em uma das lives que eu faço, eu comentei isso, né? Pessoas que nunca ouviram uma pregação, que nunca leram um parágrafo do Papa, compartilharam a rodo no Instagram lá, a fala do Papa, fora de contexto, cortada no máximo, né? Só pegaram o que eles quiseram, porque é isso que eles fazem, eles pegam aquilo que eles querem para a causa, né? Eles querem para a causa aquilo. E aí dizem, veja só, o Papa fala isso e você não fala, não sei o quê. Então vamos assistir o vídeo inteiro para a gente ver o que ele falou? Vamos entrar no contexto? Aí você assiste o vídeo e vai ver que ele fala isso, ele fala lá, ó, mas a união matrimonial jamais poderá se acontecer, porque é doutrina, não tem jeito, não tem como ir contra a verdade. Esse é o cristianismo. Existem outras religiões que aceitem isso? Não sei se existe. Se existe, você pode ir nelas. Ninguém vai te montar uma arma na cabeça e falar para você assim, você tem que vir ser católico. Assim como ninguém pode enfiar uma arma na cabeça e falar que eu sou obrigado a aceitar que alguém faça isso. Então, isso tem que se fazer. Eu acho que é os dois lados. Para ficar assim, claro, para ficar muito leve isso, esse assunto que é muito pesado, esse é o equilíbrio, eu acho. Né? Da mesma forma que nós não discriminamos, que nós damos a liberdade para a pessoa optar porque ela escolher o que ela quer viver, nós também temos que ter esse direito. Então, meu direito é esse, eu não aceito. Eu não aceito isso porque a minha fé não permite que eu aceite. Ponto final. Mas você... Paciência, é o que eu aceito. Então, amanhã... mas no final, eu vou lá na frase de Madre Teresa de Calcutá. Né? Uma frase que eu gosto muito de Madre Teresa, Santa Maria Teresa fala assim, ela fala assim, olha, se você fizer o bem para as pessoas vão falar que você quer aparecer. Se você fizer algo diferenciado para as pessoas, vão falar que você é vaidoso. Então ela vai enumerando várias coisas que você pode fazer. Então ela fala assim, no final das contas, faça tudo isso. Porque no final das contas, é entre você e Deus. Entende? Então assim, não deixe de fazer o bem, não deixe de acolher, não deixe de amar, mesmo que as pessoas te condenem, não deixe de pôr a sua posição, né, de colocar o que você acredita, não deixe, porque no final é entre você e Deus. Só que colocar a posição é colocar de maneira sempre respeitosa, sempre no amor, né?
E significa que as pessoas falam assim, porque você é bonzinho. Nossa, mas não sei quem é assim. Nossa, mas tem que ver essa pessoa fazendo tal coisa. Ela se transforma, porque... Não, a gente não pode ser sempre... Sabe? Não é assim a vida, meu irmão. Entendeu? Tem coisa que é sério. Tem coisa que eu tenho que bater o pé e dizer, não acredito nisso, não concordo com isso. E isso mostra que eu tenho uma posição, porque se eu não fizer isso, eu sou morno. E é isso que é grande, é isso que é o ponto-chave. E eu quero dizer para vocês isso daqui agora, e vou terminar, prometo, do bom do meu coração. Eu vou falar o seguinte, sabe como o diabo, que é o divisor, né? Como que ele pode atingir você, se ele é um ser espiritual? Vocês perguntam para você isso? Como que o diabo pode atingir você? Porque eu posso atingir a Carol aqui, posso dar um tapa na cara dela, que agora eu atinjo ela, você. Mas e o diabo? Como que ele pode te machucar sendo um ser espiritual? Ele não pode te machucar fisicamente. Ele não pode te machucar de maneira... Então o que ele faz? Onde ele age? Ele age nas ideias. Ideologia. Então ele fala, o que ele faz? Ele faz você conviver com ele. E aí você se torna relativista. E esse é o pior dos pecados, porque esse foi o que mais irritava Jesus era isso, pessoas relativistas, pessoas hipócritas, pessoas mornas, ou quente ou frio. É assim que fala na Bíblia, ou morno ou vomito. Por quê? Porque o diabo ele quer que você conviva. Eu tenho uma vontade tremenda, eu vou falar para você a verdade, para você, porque me falaram muito bem desse seriado. Do Lúcifer. Eu tenho uma grande vontade de assistir ele. É mais cômico do que... O Lúcifer, nesse caso, nesse seriado, ele é uma pessoa assim, super legal. É uma pessoa super bacana, ele é um cara super engraçado, cômico, engraçado, tal, não sei o que. E você acaba pegando até um certo prazer de estar com ele, porque ele é o cara... Né? E olha que interessante, é isso que o diabo faz com a gente. Ele faz a gente conviver com certas coisas que nós não deveríamos conviver. Entendeu? E aí você fala, aí você vê casos, por exemplo, de estupro, de pessoas que fazem coisas abomináveis, aí você fala assim, mas tem o outro lado dela também, porque ela usou aquela roupinha curtinha, ou porque não sei o que, não sei o que. Ou seja, você consegue aceitar coisas abomináveis, por quê? Porque é isso que o diabo faz com a gente, ele faz a gente ter ideias relativistas, ideias, eu não posso combater mais nada, porque não é correto. Entende? Então, a grande questão hoje que eu vejo é isso. Né? Eu nunca assisti seriado por essa razão, porque eu não quero ser seduzido por esse cara, entendeu? Então, assim, eu prefiro não assistir, porque eu sei que é um conta-gotas, e a humanidade hoje faz isso. Ela vai pintando um quadro, pintando alguma coisa para mim, para que eu olhe e fale, nossa, realmente, né? Até que tem verdade isso aí, né? Tem uma certa razão, não é? O grande perigo do seriado é no episódio 5 ou 6 você está torcendo para Lúcifer, porque ele é tão legal, ele é tão sedutor, que você acaba torcendo por ele, né? Se você deixa se levar por um seriado desse. E é exatamente isso que ele quer, né? Quanto mais perto dele a gente ficar, mais afastado de Deus a gente vai estar. E eu coloquei essa fala para falar isso, né? E esse é o perigo das ideologias. Porque as ideologias, elas mostram uma essência que parece que tem uma essência verdadeira e boa, mas no fundo não tem essa vontade. Eu sempre falo isso, eu discutia várias vezes com uma professora lá que eu trabalhava na faculdade, ela era profundamente feminista, e ela falava para mim algumas coisas, eu falava para ela assim, o feminismo se perdeu na segunda fase, na primeira fase ele foi bem, depois ele se perdeu. Ela falou, por quê? Ela ficava brava comigo, nossa, ela brigava comigo. Eu falava assim, ela falava, não, porque não sei o quê. Eu falava assim, como você é ingênua, você acha que as pessoas estão preocupadas com você? Você acha que a pessoa que faz o ativismo está preocupada com aquela menina que foi estuprada? Está preocupado com aquela menina de 11 anos? Não está preocupado com isso. Eles querem mostrar assim, eles querem falar, fazer toda aquela pintura, e aí a gente defender contra o aborto. Nós somos seres horripilantes porque nós somos contra o aborto. Como pode você ser contra o aborto, uma menina? Só que eu ser contra o aborto, eu não sou a favor do estupro por essa razão, entende? Sim. Então, assim, eles pintam uma coisa porque eles querem ganhar, eles querem destruir, entende? Eles querem que você conviva com aquilo e você fique quieto e você engula, porque aí eles vão implantando aquilo que eles querem. Né? Então, esse é o problema das ideologias, e é por essa razão que o matrimônio nunca vai mudar.
que vai mudar? Ah, Adriano, mas e se um dia o Papa oficialmente, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, que não sou o que vou dizer, isso a igreja diz para nós. Então não se preocupem com isso. Não se preocupem com isso. No catecismo da igreja fala, o Papa jamais vai dizer algo contra o magistério da igreja. Que o dia que o Papa dizer algo contra o magistério da igreja, automaticamente ele é excomungado, ele é herético e ele não é mais Papa. Acabou. Entende? Então, assim, não temos que nos preocupar. O Papa Francisco não fez nada de errado ali naquele momento, né? Ele apenas falou uma coisa que é antiga. A união civil, ela é uma realidade. Existem muitas e muitas e muitas e muitas famílias hoje, né? Vamos colocar assim, pessoas que formam famílias, né? Nestes moldes, né? Nesses moldes. A gente sabe que a família foi atacada. A gente sabe que as famílias hoje, infelizmente, elas não são mais aquelas famílias pai, mãe, filho e filha. A gente sabe que tem muitas mães solteiras, não é? Tem muitos filhos que vivem com o avô, com vó. Então a gente tem que respeitar no sentido de enxergar que, infelizmente, nós cedemos ao ataque nas famílias. Nós cedemos. E hoje nós temos que rezar pelas famílias. Por todas as pessoas que sofrem, as mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos, porque na hora que quer ter o relacionamento, faz de tudo, mas depois que engravida, esse filho não é meu, como não é seu? Aí que está, as pessoas não querem arcar com as consequências dos seus atos. Entende? Todo ato tem uma consequência. Quem planta, colhe. Né? Essa é a natureza, é a lei natural. Né? Que eu falei, a lei natural ensina isso. Então é isso, é enxergar dessa forma e perceber que a união civil, ela pode acontecer amanhã, e já acontece em muitos lugares, sim, mas o matrimônio, ele é sacramento e isso não vai mudar diante da igreja. Perfeito. Bom, então ficamos por aqui, né? Se você não entendeu alguma coisa, assista de novo esse vídeo que você vai entender, porque foi muito esclarecedor para mim, acho que para todo mundo aqui. Assim, não deixou dúvida em nada. Se você ficou com alguma dúvida, volte e assiste de novo que vai esclarecer. Isso, eu queria só dizer assim que eu agradeço novamente pelo convite. Eu rezo para que a gente possa ter discernimento sempre para fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, sabe? A gente precisa discutir sim essas coisas, com muito respeito a todas as pessoas, sem julgar as pessoas, sem julgar consciências, mas colocar o que é a posição que nós cremos. Eu me lembro que quando eu fiz a minha pós-graduação em teologia, eu fui defender a minha monografia lá em Ribeirão Preto. Eu lembro que eu fiz, eu falei sobre a essência do cristianismo em 2 textos. No texto de Mateus 5, que é o Sermão da Montanha, e no texto da Última Ceia. Então eu peguei todos os conceitos principais do cristianismo e coloquei na minha monografia. Se vocês quiserem ver, vocês leem. E depois, no final, eu falei 3 temas polêmicos, baseado naquilo que eu falei lá na frente, que é o conceito, por que a igreja é contra aquilo, baseado naquilo que eu falei do Evangelho. Falei sobre aborto, homossexualismo e divórcio. E eu fiz isso academicamente, numa academia, numa faculdade. Eu fiz à frente de 3 professores de banca. E ao acabar a minha monografia, uma mulher, ela levantou da mesa, e ela falou para mim assim, olha, eu não concordo com nada do que você falou aqui. Aliás, eu repugno o que você falou aqui. Mas eu vou te dar 10 para você, porque o seu argumento é inquestionável. E eu fiquei com 10 na minha monografia. Por causa disso, eu mostrei as premissas, o porquê que o cristianismo pensa assim. Então, muitas pessoas hoje, com o advento do Google, da internet, acham que são teólogos e acham que pode formular sumas teológicas em temas polêmicos e delicados. Tem temas que não podem ser respondidos de maneira rápida, tem que ser muito delicado, muito cuidadoso, mas que existe um porquê para cada coisa. Então, novamente, eu agradeço a Deus por esse programa, agradeço por vocês estarem nessa comunidade, e eu, como fundador de vocês, eu admiro a juventude que está se formando através disso, e eu acredito muito nesse projeto, né, desde já, e peço que vocês que nos acompanham, que vai vir muitas coisas novas desse peregrinando. Eu acredito muito nisso, eu acredito que vocês têm muito a aprender. Vamos fazer aqui, talvez, quando voltar, encontros presenciais, para vocês
para os jovens, chamar jovem aqui dentro, porque isso tem que ser falado. Tem que ser falado sim. Quando eu era jovem, se falava muito sobre isso. E se eu tenho esse conhecimento hoje foi porque eu busquei e eu aprendi. E hoje muitas pessoas não sabem o motivo das coisas. E acaba pensando, se doutrinando para um lado não tão bom, talvez assim dizendo, né? Porque não sabem, não conheceram a verdade, né? Então, parabéns novamente e agradeço novamente a Deus pela vida de vocês. Nós que agradecemos, né, pela confiança, né, no dia que a gente foi, tivemos essa ideia e fomos falar com você, mas não deu meio segundo, já aceitou. Então, assim, nós que agradecemos pela confiança de estarmos aqui, né, de ceder esse espaço para a gente poder gravar também, pelo conhecimento que é inegável, né, que muito do que a gente traz aqui são coisas que a gente já aprendeu no passado, que nas pregações que a gente tem, que a gente acompanha. Então, somos nós que agradecemos a Deus, primeiramente, pelo sim que você deu. Amém. E então, pessoal, recados finais, Carol, com as redes sociais. É isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Igual a Rafa falou, se você ficou com dúvida, volte. Se mesmo assim você ficou com dúvida, entre em contato com a gente. A gente vai procurar esclarecer tudo para vocês. E não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, com a sua família. Também curta nossa página no Facebook e nos siga no Instagram, @peregrinosdoamor_oficial. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado cada segundo, porque realmente o Dri, o nosso fundador, ele tem um dom particular em ensinar, em falar didaticamente as coisas, e foi demais. Eu só tenho a agradecer o Dri, agradecer vocês e agradecer vocês também que nos assistiram aí. E muito obrigado. É isso aí, gente. Fica por aqui. Um abraço. Gente. Tchau, tchau.